Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Antônio, representante do site Vencer Editorial, e nós estamos aqui, pessoal, para comentar 5 questões de termodinâmica que caíram na prova 39 para o concurso da Petrobras para o cargo de engenheiro de equipamentos júnior. Tá? Então essa prova ela foi aplicada em dezembro de 2014. Então são questões bem recentes que a gente vai estudar aí agora, com o objetivo de vocês chegarem mais preparados aí no próximo concurso da Petrobras, tá ok? Então vamos começar então, pessoal, com a questão 51, tá? São questões na sequência, então a gente vai estudar 51, 52, 53 e assim por diante, né? 5 questõezinhas. Começando então com a questão 51. Bom, vamos ler o enunciado com bastante atenção. Um ciclo de Rankine ideal, que opera conforme a figura abaixo, possui as seguintes entalpias nos pontos indicados. Então, ele está dando as entalpias em cada um desses pontos aqui do ciclo. O ponto 1, 2, 3 e 4. Tá? Então, as entalpias estão descritas aqui no enunciado. A pergunta que se faz é a seguinte: qual o rendimento do ciclo em porcentagem? Então, pessoal, a primeira coisa que a gente precisa aqui é observar quais são esses pontos aqui e onde que eles estão indicados aqui no ciclo de Rankine. Primeira dica que eu vou dar: observando o sino aqui, o ciclo de Rankine através desse gráfico aqui, entropia versus temperatura, e aqui o que aparece em terceira dimensão, mas a gente não consegue enxergar, é a pressão que acontece. Então, observem, pessoal, que essa reta 1, 4 e a reta aqui 3 são as duas pressões que estão envolvidas no ciclo. A gente observa que entre 1 e 2, ó, entre 1 e 2, deixa eu pegar o marca-texto aqui, ó. Entre 1 e 2, nós vamos ter quem? Nós vamos ter a bomba, tá? Então, entre 1 e 2 aqui nós vamos ter a bomba, por quê? Porque ele aumentou consideravelmente a pressão, jogou a pressão lá para o nível 3 lá, tá? Entre o 2 e 3, tá? Nós vamos ter quem? Nós vamos ter a caldeira, ok? Por quê? Por que a caldeira? Porque logo após o líquido entrar na caldeira, esse líquido ele se transformou em vapor. Então esse vapor ele fez com que aumentasse ainda mais a pressão. Então, entre os pontos 2 e 3 nós temos a caldeira. Entre os pontos 3 e 4, teve uma queda brusca de pressão. E qual equipamento que faz cair a pressão bruscamente? Só pode ser a turbina, né, pessoal? Então, entre o ponto 3 e 4 aqui, nós temos a turbina. E finalmente, onde acontece a pressão constante aqui, ó, entre os pontos 4 e 1, nós vamos ter o condensador. Então, observem bem a figura aqui, pessoal. Observem bem a figura que eu consegui aqui do ciclo de Rankine. Ela é bem didática mesmo. Então, aqui nós temos os equipamentos envolvidos no ciclo de Rankine, ó, a turbina, o condensador, a bomba, tá? E a caldeira, tá? Então, vale a pena lembrar que no livro do Van Valen e no livro do Shapiro, que são os dois livros aí, carro-chefe para o concurso da Petrobras, a indicação da numeração aqui, ó, ela concorda com essa numeração que está na prova da Petrobras. Então é importante que a gente estude bem esses dois livros aí, que esses dois livros são os livros que são mais cobrados aí no concurso da Petrobras. Então a gente observa aquilo que eu falei, ó, entre o ponto 1 e o 2, ó, nós temos quem? A bomba. Entre o ponto 3 e 4, nós temos quem? A turbina. Então, para resolver a questão, que ele quer saber o quê? Ele quer saber o rendimento total do ciclo em porcentagem. Nós vamos ter que recorrer, então, à fórmula que nos dá o rendimento. E o que é o rendimento do ciclo de Rankine? É o trabalho líquido, tá? É o trabalho líquido, ou seja, o trabalho na turbina subtraído do trabalho da bomba, dividido pelo calor que é cedido para a caldeira. Então é o que você está pagando, é o calor que você está injetando na caldeira, que vai fazer com que o líquido se transforme em vapor. Aliás, pessoal, o ciclo de Rankine ele é um ciclo característico que ele tem a mudança de fase. Observa bem. Então aqui na bomba nós temos o líquido, e depois que esse líquido passa pela caldeira, nós vamos ter o que? Vapor. Então dentro da turbina vai entrar o vapor, e esse vapor vai gerar uma potência, um trabalho, e depois esse vapor vai passar no condensador, e esse condensador vai fazer com que esse vapor retorne ao líquido, tá ok? Então, rapidamente, pessoal,
Revisando, o que é o rendimento do ciclo de Rankine? É o trabalho líquido, que é a subtração do trabalho da turbina menos o trabalho da bomba, dividido pelo calor que é cedido na caldeira. Então vamos lá para o próximo slide para ver como é que a gente resolveu. Bom, trabalho líquido então é a subtração do trabalho da turbina menos o trabalho que é realizado na bomba. Então, o trabalho que é realizado na turbina, pessoal, é aqui, ó, na turbina, entre os pontos 3 e 4, tá? Porque a turbina, quando o vapor passa pela turbina, como eu já disse, há uma queda brusca de pressão, tá aqui, ó, entre o ponto 3 e 4. Menos o trabalho na bomba, que é aqui, pessoal, entre esses dois pontos, ó, porque a bomba, o que a bomba faz? Ela faz com que o líquido aumente a pressão consideravelmente. Então, por isso que a gente tem entre os pontos 1 e 2 o trabalho que acontece na bomba. E o calor que é cedido para a caldeira são as entalpias 3 e 2. Está aqui, ó, entre 2 e 3 nós temos a caldeira. Tá? Então, a caldeira, o objetivo dela no ciclo de Rankine é transformar todo o líquido em vapor. Bom, continuando, nós vamos ter agora, substituindo os valores que foram dados no enunciado, a entalpia em 3. 2.780 kJ por quilograma, menos 2.060, né? Menos, aí nós temos agora o trabalho realizado na bomba, 204, os pontos 2 e 1, ó, 204 menos 192, dividido pelo calor que foi cedido aonde? Na caldeira. Então, todos os dados foram fornecidos ali no enunciado. Temos então a fórmula, aplicamos os dados fornecidos e calculamos. Então isso vai resultar em 720 menos 12, dividido por 2.576, que vai dar um valor aproximado de 27,5%. Nós temos então a alternativa correta, a alternativa B. Então eu acredito que a dificuldade nessa questão tenha sido lembrar dessa fórmula aqui e calcular esse valor aqui, porque no momento da prova nós não temos calculadora. Próxima questão, uma questão também bem simples do ciclo de Rankine aí, pessoal. Sem nenhuma dúvida, ele está perguntando qual foi o calor rejeitado, qual é o calor rejeitado no condensador. Então basta subtrair as entalpias entre 1 e 4. Basta subtrair as entalpias entre os pontos 1 e 4. Nós vamos ter o calor que foi rejeitado no condensador, olha lá, ó, os pontos 1 e 4. Então, essas entalpias elas foram dadas ali no enunciado. Então nós temos ali 2.060 menos 192. Isso vai resultar na alternativa D, que é 1.868 kJ por quilograma. Uma questão também simples também. Tá? Na questão 53, ele já fala do ciclo a ar Brayton, né, pessoal? Então o ciclo de Brayton ele é a ar dentro, ele pode ser aberto ou fechado, né? No caso aqui eu pus uma figura do ciclo a ar Brayton aberto. Então nós temos aqui a característica de um compressor que vai pressurizar o ar que está sendo admitido, e depois esse ar comprimido vai ser misturado com o combustível em uma câmara de combustão. Vai acontecer uma explosão aqui, e esses vapores resultantes dessa explosão vão ir diretamente para a turbina. Então, uma característica principal, aliás, uma diferença do ciclo Rankine para o Brayton é que aqui, pessoal, não há mudança de fase. Tá? Então, o ciclo ele percorre todo o ciclo somente em uma fase. Então, não há mudança de fase igual no ciclo Rankine. Tá? Então, não esqueça. Beleza? Uma característica desse ciclo Brayton são as irreversibilidades, que no caso aqui do enunciado ele está chamando de perdas. Então, olha aqui, ó, o efeito das perdas, tá? O efeito das irreversibilidades é de requerer uma quantidade de trabalho aonde, pessoal? Então, essas perdas fazem com que o ciclo de Brayton seja um dos ciclos de menor rendimento de todos os ciclos aí, que ele tem muitas perdas. Inclusive, as perdas acontecem maior no compressor, tá? Então essa aí eu já estou dando uma indicação da resposta aqui.
Então aqui, ó, o ciclo de Brighton é um ciclo ideal. No ciclo real, semelhante àquele ciclo, o efeito das perdas é de exigir, requerer uma quantidade de trabalho. Pessoal, a quantidade de trabalho tem que ser maior, tá? Maior, então aqui, ó, não pode ser menor essa quantidade de trabalho, tá? No compressor, menor no compressor, então as alternativas C, D, O e E estão erradas, porque, como eu disse, no ciclo de Brighton as perdas ocorrem maior no compressor, tá? As perdas são maiores no compressor e as perdas são menores na turbina. Então a alternativa que corresponde aqui é a alternativa B, tá ok? Então a alternativa correta é a alternativa B, que afirma que as perdas são maiores no compressor. Por que são maiores? Porque para você gerar trabalho no compressor, você vai gastar uma quantidade maior de energia do que para você obter rendimento na turbina, tá? Okay? Então isso aí já é de fato que você vai ter que gastar mais energia no compressor e vai obter menos trabalho na turbina. Então por isso que esse é um dos ciclos de menor rendimento, tá? Pessoal, a questão 54 é uma outra questão conceitual. Então é uma questão que até eu já dei uma dica numa questão anterior, falando a respeito do ciclo padrão Brighton. Então o ciclo padrão Brighton ele é composto de 4 processos, tá? Que são 2 isobáricos, a pressão constante, e 2 isentrópicos, que são a entropia constante, tá? Então o fluido de trabalho nesse ciclo, ele não de forma alguma tem mudança de fase. Então aqui, ó, já podemos eliminar aqui, ó, as alternativas A e a alternativa B, porque o ciclo padrão Brighton não acontece com mudança de fase. Essa fase é a fase líquida, pessoal. O ciclo de Brighton é o ciclo a ar, não tem líquido. Então não acontece aqui de ser a questão a alternativa C, tá? No ponto triplo, pior ainda, tá? O que é o ponto triplo? É onde você tem 3 fases. Então a única alternativa que pode ser é a alternativa D, né, pessoal? Que é a fase vapor, que é a mistura de ar combustível, tá ok? E o ar, a gente já sabe que ele pode ser considerado vapor, beleza? Então, a última questão é uma questão também de ciclo termodinâmico, e é uma questão também conceitual que ela exigiu a habilidade do candidato em descobrir não o rendimento, né, pessoal, mas o coeficiente de eficácia ou coeficiente de performance. Então a gente observa aqui, ó, a figura acima representa um ciclo ideal de refrigeração por compressão de vapor. Com base nessa figura, pode-se escrever o coeficiente de eficácia ou coeficiente de performance, é a mesma coisa. Inclusive o livro do Shapiro traz como coeficiente de eficácia, o livro do Van Valen traz como coeficiente de performance, tá? Então é a mesma coisa. De acordo com a definição do livro do Shapiro, o coeficiente de performance ou eficácia, ele é dado pela razão do calor que é admitido no evaporador, que é o calor que entra, ó, tá vendo, ó? O calor admitido no evaporador, tá aqui, ó, a figura tá mostrando bem, dividido pelo trabalho que é realizado, né? Aqui eu coloquei turbina, mas está errado, eu preciso corrigir ali, no compressor, tá? É o trabalho que é realizado no compressor. Então, nós vamos ter essa relação dada por H1, que é a entalpia que nós temos aqui posteriormente ao evaporador, menos a entalpia anterior ao evaporador, dividido pela entalpia posterior do compressor, menos a entalpia anterior do compressor. Então essa relação ela é dada aí pela alternativa B. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado aí dessa resolução aí dessas 5 questões, e eu vou estar sempre trazendo questões novas e recentes aí, para que vocês se preparem melhor para esse concurso aí, tá ok, pessoal?
Então até a próxima e bons estudos!